Neste vídeo vamos analisar como é que se faz o projeto de transmissão mecânica flexível por correia dentada utilizando o catálogo da Gates. Existem quatro tipos de correias dentadas, designadas por Power Grip GT2, GT e HTD, e a Power Grip normal, que é designada por clássica. Na página seguinte podemos ver o índice. Na primeira secção vemos as características de todas este tipo de correias dentadas. Depois, na secção 2, é onde é feito o projeto de uma transmissão por correia dentada. Depois, na secção 3, são as tabelas com as distâncias entre eixos. Na secção 4, são as tabelas com o Power Rating. Na secção 5, temos as tabelas com as informações relativas às polias. Na secção 6, alguns dados usados na engenharia de transmissões. Na secção 7, um apêndice. Então cá temos as características e os tipos das diferentes correias dentadas deste fabricante, com as respectivas características e as suas vantagens e inconvenientes para fazermos uma escolha adequada de cada um destes tipos. Aqui temos mais algumas comparações entre os diferentes tipos de correias dentadas. Aqui temos as dimensões para as polias e os passos da correia GT2. Depois a mesma coisa para as correias GT, as dimensões, o passo, características, etc. Para as correias HTD, a mesma coisa. E finalmente para as correias Classical. Cá está também mais uma vez as dimensões. Portanto, é estas correias aqui, as Power Grip clássicas, que nós iremos utilizar ao longo do semestre nas aplicações comuns. Podemos ver que existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos normalizados para este tipo de correia dentada. Depois a seguir aparecem as tabelas com os comprimentos normalizados de todas as correias dos diferentes tipos. GT, GT2, HTD, finalmente as clássicas. Estas dimensões, estes comprimentos, estão posicionados pelo respectivo passo. E aqui começa propriamente o projeto da correia dentada. Podemos ver mais uma vez quais são os requisitos necessários para fazer esta transmissão, portanto, a potência a transmitir, o número de rotações do veio motor e do veio movido, o entre-eixo, a distância entre eixo aproximada e ainda também as horas diárias que trabalha a transmissão. E depois temos que, mais uma vez, seguir os diferentes passos para o projeto da transmissão. No Step 1 vamos determinar um fator de serviço, semelhante àqueles que já analisámos para as correias trapeziais. Ter atenção que se nós tivermos uma transmissão multiplicadora, portanto uma speed up, temos que calcular também um fator adicional que teremos que somar ao fator de serviço. Depois, no passo 2, vamos fazer o cálculo da potência de projeto, ou seja, multiplicando a potência a transmitir pelo fator de serviço que calculámos anteriormente. Este fator de serviço, mais uma vez, à semelhança do que acontece noutras transmissões, também consta de uma tabela onde
nestas duas colunas podemos ver as características da máquina motora e nesta coluna podemos ver as características da máquina movida. Interceptamos estas duas colunas e obtemos um fator de serviço para aplicar na nossa transmissão. No passo 3, vamos determinar o passo da correia dentada. Em função do tipo de correia que nós escolhemos, assim vamos ter que usar um diagrama de carga. Este para as correias GT2, aqui para a GT, aqui para as correias HT e finalmente aqui para as correias clássicas. Portanto, entrando com a potência de projeto que calculamos anteriormente em abscissas e com rotações do veio mais rápido em ordenadas, obtemos um ponto que cairá numa destas bandas a que vai corresponder um determinado passo. Temos que ter atenção que estas escalas são escalas bilogarítmicas. Portanto, definimos desta maneira o passo da transmissão por correias dentadas. No passo 4, vamos selecionar a combinação de polias, escolher o comprimento da correia e ainda definir o entre-eixo da transmissão. Tudo isto é feito entre as páginas 30 e 129. Vamos então procurar um exemplo numa dessas páginas. Para as correias Power Grip Classical, esta determinação das polias do comprimento e do entre-eixo começa na página 89. Isto para o MXL. Depois só temos que procurar qual é que é o nosso passo para definirmos a transmissão. MXL, a seguir é XL. Vamos ficar, por exemplo, aqui no passo L. Por exemplo, suponhamos então que o nosso passo é um passo L. Então, aqui nestas tabelas temos, nesta primeira coluna do lado esquerdo, a razão de transmissão, que nós temos que calcular, e que calculamos facilmente a partir da relação entre as velocidades de rotação dos veios. Depois só temos que procurar qual é que é a razão de transmissão mais próxima daquela que nós pretendemos. Aí, depois poderemos ter várias hipóteses de escolha para cada razão de transmissão. Nas colunas seguintes, a seguir à razão de transmissão, temos as polias o número de sulcos da polia motora e da polia movida. Por exemplo, para uma razão de transmissão 1, começamos com 10-10 e podemos ter até combinações de polias até 72 sulcos cada uma. Isto para uma razão de transmissão de 1. Depois temos a seguir as correias com comprimentos normalizados. Aqui em cima. Nesta linha. E aqui no meio temos a distância entre eixos. Portanto, o que temos que fazer é, por exemplo, pegar aqui, fazer uma escolha, esta e 2022, ir à procura do entre-eixo que nós pretendemos, escolhermos o entre-eixo mais próximo, imaginando que era 260, podemos ir aqui para este 257.2 e depois só temos que ler em cima qual é que é o comprimento normalizado da correia. Portanto, seria 285L. Se a nossa razão de transmissão fosse, por exemplo, 1,25, tínhamos 3 conjuntos de polias que podíamos escolher, 12,15, 16,20 ou 24,30, e tínhamos que ir novamente à procura do entre-eixo mais próximo daquilo que nós pretendemos e depois ler na primeira linha qual é que é o comprimento da correia respectivo. Cada folha destas,
nesta tabela tem continuação na página seguinte. Portanto, aqui continua os dados para a mesma situação. Portanto, com razão de transmissão de 1. Portanto, reparem, página 105, na página 104 temos a mesma coisa. Portanto, esta página 105 é a continuação da página 104. Bem como, depois na página 106, já temos mais valores para a razão de transmissão. Começa a 1.33. Cá está a página 106. E na página seguinte, 107, continua com 1.33. Normalmente, aquilo que se faz, quando não haja indicação em contrário, é escolher o maior diâmetro possível para as polias. Imaginem, temos aqui uma razão de transmissão de 1.60. Temos todas estas possibilidades. 1, 2, 3, 4. E escolheríamos este par de polias 38-48, que será o maior. Mais uma vez, maiores diâmetros significa, neste caso, menores largura da correia e menores esforços transmitidos aos veios. Mas só temos que escolher o entre-eixo mais próximo daquilo que nós pretendemos. Sei lá, se for 310, escolheríamos 308.4 e depois a este 308.4 corresponde uma correia com um comprimento que tem um código 390L. E vamos voltar novamente ao catálogo onde tínhamos deixado. Portanto, estávamos aqui no passo 4. Escolhemos já a combinação de polias, o entre-eixo e o comprimento da correia dentada. Vamos continuar para o passo 5, que aparece aqui, na página seguinte. Este passo 5, que corresponde ao último passo, é a seleção da largura da correia. Portanto, aqui temos que agora definir qual é a largura necessária para podermos transmitir a potência que pretendemos. Esta determinação da largura é feita nas páginas 130 a 149. Vamos então procurar novamente, por exemplo, uma correia de passo L e analisarmos como é que fazemos a respectiva escolha de largura. Estamos na página 130. Começamos novamente por os diferentes tipos de correias e vamos procurar agora a página referente ao passo L. Então, para uma correia com passo L, temos que agora determinar qual é que é a respectiva power rating. Isto segue-se interpretando o número de dentes, ou o número de sulcos, perdão, da polia mais pequena com a respectiva velocidade dessa polia. Obtenho aqui um determinado valor. Este é o valor que esta transmissão, o valor de potência que esta transmissão consegue transmitir uma largura determinada. A seguir temos que a partir do momento que nós então determinamos a power rating para a nossa transmissão, temos que agora dividir a potência de projeto, que já calculamos anteriormente, por este valor do power rating, que dará um valor determinado, e a seguir, na mesma tabela, na página seguinte, procurar um fator de largura, um width factor, que seja maior do que o valor que nós determinamos anteriormente, que resulta do quociente entre a potência de projeto e o power rating determinado. Imaginando que essa relação entre a potência de projeto e o power rating que nós determinamos na tabela da página anterior dava, sei lá, qualquer coisa como, por exemplo,
0,8 ou 0,9, por exemplo. Então nós agora temos que vir aqui e escolher um valor de fator de largura que seja maior do que 0,9. Temos 0,28, 0,42, 0,57, 0,71, 0,86 e 1. E a seguir continua. Portanto, aqui nós deveríamos escolher um valor de fator de largura maior que 0,9, ou seja, seria 1. Isso queria dizer que a nossa correia teria uma largura, um código de largura de 100. Deve-se sempre usar os fatores de largura que estão a bold. Neste caso, 0,42, 0,71 e 1. Sempre aqueles que estão a bold. Por exemplo, se nós tivéssemos uma correia H, estes fatores de H poderiam variar entre 0,75, que corresponde a 0,75, 1, que corresponde a um código 100, 1.56, corresponde a 1.150, e 2.14, código 200, 3.36, código 300. Mais uma vez aqui, teríamos que determinar esse tal quociente, imaginem que dava 2,1, 2,1, teríamos que escolher um fator maior do que 2,1, ou seja, 2,14. Então a correia teria que ter um código de 200. E vamos voltar então ao passo 5 do catálogo. Com a escolha da largura da correia, ficamos com a transmissão definida. Voltando ao catálogo, então, a seguir, um exemplo de aplicação da utilização deste catálogo. Aqui termina a secção 2, passamos para a secção 3, que são as tabelas que nós já usámos anteriormente para escolher as polias, o eixo, as polias, o entre-eixo e o código do comprimento da correia. Vamos avançar para a secção 4, página 130. Aqui está a página 130. Portanto, deixamos a secção 3, passamos para a secção 4, onde calculamos os power ratings para definir a largura da correia. Vamos passar para a secção 5. Na secção 5 temos os dados relativos às polias para cada tipo de correia. Depois temos as tolerâncias, temos alguns dados relacionados com a engenharia, algumas fórmulas, alguma informação, alguma literatura, endereços e a página atrás do catálogo.